Olá, amigos! Hoje estaremos falando sobre indenização de danos morais e materiais. O artigo 186 do Código Civil traz a seguinte redação: aquele que por ação ou omissão, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, o dano moral e o dano material estão atrelados ao cometimento por alguém de um ato ilícito, de um ato indevido, por culpa do agente, por culpa de determinada pessoa. Então, aquele que comete um ato ilícito, consequentemente, está violando o direito de alguém. Como que se dá o dano moral? Como que se chega à conclusão que alguém sofreu dano moral? Quando alguém sofre ofensa à sua honra subjetiva, ao seu eu, quando é desferido contra determinada pessoa palavras indevidas, quando há até mesmo cobranças excessivas, ainda que aquela pessoa deva, mas ninguém pode passar por ridículo. CDC, Código de Defesa do Consumidor, veda isso. Então ninguém pode te cobrar no seu trabalho de maneira indevida, usando palavras humilhantes, excesso de cobranças, o dia todo ligando. Isso é passível de reparação de dano, porque a pessoa está sofrendo ali uma afronta à sua honra subjetiva. Então, há ali uma ofensa grave. Então, quando a pessoa se sente mal, quando a pessoa se entristece, quando as ofensas interferem no dia a dia da pessoa, na sua convivência social, no seu labor, no seu trabalho, então isso, quando traz ali uma tristeza profunda, é passível de reparação de dano moral. E o dano material ocorre quando alguém deixa de pagar determinada quantia devida em função de um prejuízo causado, como, por exemplo, um acidente de veículo que a pessoa sofreu por culpa de outro motorista e ele se nega a reparar aquele dano, mesmo o inquérito ter concluído que ele foi culpado, mas ele se nega em reparar aquele dano material sofrido pelaquela pessoa em razão das avarias no seu veículo. Então, nesse caso, é passível aí de uma ação de reparação de danos materiais e também de dano moral, em razão dos transtornos advindos desse acidente e da negativa daquele indivíduo em reparar o dano material. Em razão disso, há um esgotamento emocional, há um sofrimento íntimo que é passível de reparação de danos. Então, todo aquele que comete ato ilícito, ainda que moral, artigo 186 do Código Civil fala isso, deve reparar aquele dano. E como é que se dimensiona o dano moral? Como que o juiz pode julgar? Como julgar o quanto indenizatório? O quanto debiatur, no latim, né? O quanto indenizatório? Ainda que a pessoa peça na petição inicial um valor de 40, 50 mil, 10 mil, 20 mil, existe um princípio no direito chamado princípio do livre convencimento do juiz. O juiz, ao analisar os fatos, ao analisar o caso concreto, chegará à conclusão qual é a dimensão que deve ser reparado aquele dano por parte do réu. Então, muitas das vezes as pessoas pedem aí 50, 100 mil de reparação de um dano moral e o juiz entende que o valor a ser arbitrado na sentença deve ser de 30 mil. Ainda que o valor seja 30, 10, 20, 50, 100 mil, no direito não se pode afirmar de que, de fato, houve a reparação daquele dano por pagar determinada quantia, ainda que essa quantia seja considerada alta. Serve-se, na verdade, a condenação do réu a reparar o dano pagando determinada quantia, o dano moral pagando determinada quantia, como medida pedagógica, para que não ocorra com mais pessoas,
aquele tipo de transtorno causado àquele autor. Então, o dano moral serve também como medida pedagógica e como atenuante ao sofrimento daquele que sofreu o dano moral. Então, senhores, a ação indenizatória de dano moral e material é perfeitamente cabível no processo civil e também no direito penal. Um abraço a todos. Até o próximo encontro.